Os impactos do projeto de lei 191 são bastante graves. Povos indígenas, suas terras, a água e a biodiversidade estão ameaçados. Enviado ao Congresso por Jair Bolsonaro em fevereiro de 2020, o projeto de lei 191 quer abrir as terras indígenas à mineração, entre outras atividades predatórias. Entenda por que o projeto ameaça os povos indígenas e também a sua vida. Nós aqui que somos da Amazônia, a gente já viveu essa experiência antes e a gente já sabe essas consequências da mineração. O fato de legalizar a mineração não vai de forma alguma reduzir ou acabar com os impactos. Para nós, a mineração representa uma fatalidade, um projeto de morte dos povos indígenas. Se o PL 191 for aprovado, várias terras indígenas podem ser afetadas de imediato, porque grande parte dos requerimentos de pesquisa e lavra minerais já registrados sobre essas áreas será automaticamente validada. Ainda mais, todos os 724 territórios indígenas oficialmente reconhecidos no país estariam ameaçados. Grande parte deles seria liberada para as mineradoras como se fosse terra de ninguém. Nem mesmo os povos indígenas em isolamento voluntário seriam poupados. 16 terras com registro confirmado dessas comunidades podem ser liberadas para exploração se o PL 191 for aprovado. Isso pode resultar em uma tragédia. Essas populações são vulneráveis a contatos e conflitos e podem desaparecer se forem contaminadas por doenças comuns entre não indígenas, como gripe e sarampo. A Constituição diz que a exploração mineral das terras indígenas só será permitida, excepcionalmente, sob condições especiais, após a regulamentação do tema pelo Congresso. Mas o PL 191 é totalmente inconstitucional. Em vez de regulamentar a mineração, ele nega a nossa lei maior. O governo Bolsonaro quer beneficiar grandes empresários e mineradoras, que ficarão com lucros imensos. Para as comunidades indígenas, restarão prejuízos e impactos. Desmatamento e degradação ambiental, contaminação do ar, do solo, das águas, dos peixes, redução do lençol freático, destruição de culturas e modos de vida tradicionais, pobreza e desigualdade social, pressão sobre sistemas de saúde e educação, aumento da violência e de abusos sexuais, disseminação de drogas e álcool. Com o apoio do Ministério Público Federal, os Chiquim, no Pará, denunciaram que o projeto Onça-Puma da Vale contaminou com metais pesados o rio Cateté, usado para pescar, beber e cozinhar. Eu estava grávida, né? Quando eu tomei aquela água, eu fiquei com dor de barriga. Minha filha quase morreu, né? As compensações financeiras das mineradoras pelos impactos de suas atividades não anulam diversos efeitos negativos sobre as comunidades indígenas, especialmente quando negociadas sem consultas adequadas. Não existe mineração sustentável, né? Não existe mineração que não destrói. A gente viu em Brumadinho quantas pessoas morreram com aquele dejeto de minérios que aconteceram lá. A gente não aceita. Nós não vamos permitir isso dentro dos nossos territórios. E o que isso tem a ver com você? Os povos indígenas e seus modos de vida garantem a conservação da natureza, tão fundamental para todos. Os riscos da mineração não podem ser negligenciados. Os dois mais graves crimes socioambientais da história recente do país, Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, foram causados pelo rompimento de reservatórios de rejeitos minerários, com a morte de pelo menos 289 pessoas, a destruição de rios e comunidades inteiras. Será que não vamos aprender nada com esses desastres? Se aprovado, o PL 191 vai devastar terras e povos indígenas. Isso não pode acontecer. Estamos de olho. Acompanhe. Que a presença de vocês aqui, vereadora Glaucia, vereadora Duda, sem dúvida nenhuma, ela é resultado de muitas lutas que começaram muito antes pelo espaço da mulher na política. Temos muito o que aprender e evoluir com vocês, mulheres. Eu digo isso num momento e numa data que ainda muitas mulheres, vereadora Glaucia, estão morrendo e sendo vítimas de violência doméstica. E que a gente precisa, mais uma vez, dizendo, continuar esse debate, continuar a discutir e a observar essa data, não como um momento de festa ou um momento comercial, como muitas pessoas acabam tentando levar. Aliás, várias datas acabam adquirindo esse caráter, mas o Brasil passou na última semana por um momento lamentável. Apresentei uma moção de repúdio, acho que outros vereadores também o fizeram, por um ato em que a gente deve falar agora, no momento que formos votar, os requerimentos e indicações, mas que mostra o quanto nós precisamos ainda evoluir. Essa casa hoje dá mais um passo, vereadora Duda. Hoje, quando for feita a leitura da relação das matérias que deram entrada na casa de hoje, nós estaremos tomando conhecimento de que a lei, o projeto de lei da Câmara Municipal, que cria a Procuradoria aqui nessa casa, finalmente estará sendo lido. E nós poderemos contar nos próximos 3 anos com essa Procuradoria, que vai ser muito importante, justamente para que nós possamos ouvir e continuar entendendo. Aliás, ouvir
dar voz às mulheres é o que mais a gente precisa fazer nesse momento. E eu faço isso com um ato e um gesto simbólico aqui também, vereadora Gláucia, passando a senhora a presidência dos trabalhos dessa noite. Passo a presidência à vereadora Gláucia Berenice, segunda vice-presidente. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de solicitar a permissão para que o movimento feminista realize a entrega de uma carta de reivindicações que foi hoje entregue na prefeitura. Por favor. Tarde, Autorizado. Flávia. Aproveitando que a sessão está suspensa e que estão entregando, a vereadora Duda e a vereadora Judete parece que têm uma cópia já da carta em mãos e queriam fazer a leitura, é isso? É isso mesmo. Pode entrar, por favor. Vereadora Judete. O documento foi protocolizado já na prefeitura e também enviado ao secretário de governo. Farei uma cópia a cada vereador e transmitirei aos vereadores. Boa noite novamente. Eu quero parabenizar, eu quero homenagear e agradecer a presença de todas as mulheres que estão aqui presentes hoje e que tiveram dias, e um dia 8 de março bastante intenso aí, por conta dos dias de trabalho e de reflexão acerca do Dia Internacional da Mulher. Fazem parte desses movimentos e da elaboração dessa carta o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a qual hoje a gente lembra e homenageia a nossa amiga e companheira Neuza Paviato, presente! A União dos Movimentos de Moradia, Setorial de Mulheres do PSOL, Secretaria de Mulheres do PT, a APOESP de Ribeirão Preto, Coletivo de Mulheres do Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto, Conselho da Mulher de Ribeirão Preto, o Grupo Emancipa, Resistência Feminista, Coletivo Juntas, Primavera Socialista, Revolução Solidária, Trabalhadores na Luta Socialista, Travessia, o nosso Coletivo Popular, o Coletivo Ramon Todas as Vozes, o Mandato da Duda Hidalgo, a Casa da Mulher, a Rede Sustentabilidade de Ribeirão Preto e o DAP. Muito brevemente, eu acredito que esse documento, para além das questões que já foram contempladas pela vereadora Judete Zilli, ele também traz a questão da pauta do transporte público, como isso afeta as mulheres, a questão agrária, o anticapacitismo, políticas públicas voltadas para a população negra, população em situação de rua, e esse foi um movimento que, de novo, foi construído a muitas mãos e que hoje se reúne aqui dentro da Câmara. Eu gostaria de agradecer aos colegas que permitiram essa sessão, que a gente pudesse vir aqui e ler, mesmo que brevemente, trechos desse documento, e, para além disso, convido a todos os colegas a realmente se aprofundarem a respeito dessas questões. Porque a Câmara Municipal, eu sei que a gente tem muitas dificuldades enquanto vereador, muitos empecilhos para serem aprovados, assim, não só isso, mas a gente vê uma falta de ouvidos mesmo da Prefeitura com relação à Câmara, e por isso que é, em especial, muito importante que os vereadores se aprofundem nesses projetos, que a entrega foi feita também dentro da Prefeitura, mas a gente sabe que é nosso dever fiscalizar e pressionar. Muito obrigada. Obrigado. Senhor presidente, o senhor me dá licença, eu quero falar daqui mesmo a respeito do valor da mulher. Para finalizar, mulher é um negócio tão bom que homem gosta de mulher. Mulher está pegando mulher e tem homem querendo virar mulher. Você vê como que a mulher está em alta. Parabéns a todas as mulheres. Obrigado, vereador. Presidente, vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa, aos membros dos coletivos. Hoje eu queria falar sobre as pessoas em situação de rua, que para mim elas têm que ser cidadãos da nossa cidade, dignas de direitos, e elas não podem ser tratadas de qualquer forma como bichos na nossa cidade, não podem ser depositadas nos nossos abrigos e nas nossas casas de passagem. Ontem o nosso mandato fez uma visita, um acompanhamento, uma fiscalização no CETREM, né, essa casa de acolhimento e de passagem para o migrante, para as pessoas em situação de rua. E o que a gente encontrou foi uma situação muito grave, muito precária nesse espaço. O CETREM, que hoje
fica no Salgado Filho, distante de onde se localiza e onde transita a população em situação de rua de Ribeirão Preto. Será que isso foi feito de forma proposital para ficar longe dos nossos olhos e não incomodar a população? Então, na nossa visita, a gente encontra uma estrutura física precária no CETREM, antiga, cheia de infiltração, telhado quebrado, sem iluminação, com falta de lâmpadas. Então, esse é o cenário com que a gente trata as pessoas em situação de rua. Apuramos também que faltam funcionários, faltam educadores sociais para desenvolver atividades com as pessoas em situação de rua nesse espaço do CETREM, assim como falta também para o Centro Pop, de acordo com a visita que a gente realizou em 2021. Então, a gente reivindica aqui, no nosso requerimento aprovado, informações sobre o cargo de educador social, tão importante para a assistência social e para os nossos aparelhos da Secretaria de Assistência, da SEMAS. Então, a gente vê que a cidade não tem atividades de educação profissionalizante, cultural, de lazer, de acolhimento às pessoas em situação de rua nesses espaços.